convidado é o Miguel Valverde, um dos diretores do Indie Lisboa, com o Nuno Sena, um festival que este ano 2013, está a comemorar a sua 10ª edição, e é um festival extremamente importante no panorama dos festivais de cinema e da exibição cinematográfica em Portugal. Como eu costumo dizer, nomeadamente aos meus alunos, uma vez que estamos num espaço escolar, é a possibilidade de que anualmente temos de lavar os olhos e arejar a cabeça com os filmes que o Miguel programa. A primeira pergunta que te lanço é como é que nasceu essa aventura. Eu sei que já, eventualmente, ao longo da conversa podemos ir lá, primeiro à Gênese Star e depois à Zero, à atual Zero Comportamento, mas a minha pergunta é, sabendo que, para além de diretor de festival, programador, professor, tu és advogado de formação académica. Como é que um advogado chega à direção de um festival de cinema, que é qualquer coisa que às vezes parece não bater certo? Não joga bem. Isto, basicamente, as histórias que acontecem são um bocadinho por acaso. Há sim, se calhar, momentos no meu passado que hoje recordo e que penso que fazem sentido para o percurso que eu estou a fazer atualmente. Eu, quando tinha 16 anos, tinha 15 anos na realidade, eu candidatei-me a um concurso que havia em Portugal chamado Cartão Jovem em Cannes, em que se convidavam pessoas jovens, tivessem o cartão jovem, portanto era entre os 12 e os 25 anos, a escreverem uma crítica de cinema. E na altura eu decidi fazer isso e fiquei em segundo lugar no concurso. O segundo lugar era uma viagem à Cinemateca Francesa, uma viagem a Paris, para visitar a Cinemateca Francesa. E eu tinha 15 anos, ainda não tinha feito sequer 16, mas os meus pais deixaram-me e deram uma autorização para eu ir. E lembro-me que foi um momento engraçado, porque não só estava sozinho em Paris, com 15 anos, mas ao mesmo tempo estava a conhecer um meio que eu não conhecia. Eu vivia em Portimão, portanto, para mim era tudo novo a cidade. Eu já tinha saído de Portimão, obviamente tinha ido várias vezes a Lisboa, mas Paris era uma coisa que me dizia muito. E portanto isso foi assim um momento que me lembro que foi marcante. Desculpa, e qual foi o filme que te levou a Paris? Foi o Rain Man, O Encontro de Irmãos. Que é o filme com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise. E lembro que quem ficou em primeiro lugar era era uma rapariga que tinha 25 anos já, portanto ela estava mesmo naquele limite, e tinha sobre um filme do Nikita Mikhalkov, chamava A Comissária, e que era um filme, por comparação entre um filme e outro, hoje em dia o dela era claramente, tinha muito mais a dizer, mas na altura eu tinha 15 anos e era o cinema que chegava a Portimão, portanto era o que eu podia ver. Mas, entretanto, depois houve um segundo momento, já na faculdade, e eu na faculdade tive a oportunidade de ir muitas vezes à Cinemateca, acho que aliás com muitos dos meus colegas, mas quando chegámos ao 4º ano, nesse ano foi o primeiro ano em que se ensinou direitos de autor numa universidade em Portugal, numa faculdade de Direito. E eu escolhi essa opção. E em Oral de Melhoria eu levei como tema uma coisa que a mim me dizia muito, que era o filme como uma obra feita em colaboração. E, portanto, lembro-me que durante essa oral falarmos muito, o professor, que era o professor Pedro Cordeiro, mais do que propriamente a maioria dos professores de Direito que tentam que nós saibamos muitas definições e muitos conceitos, ele na realidade queria muito mais perceber, através de exemplos de cinema, como é que se aplicavam as questões do direito de autor. E lembro perfeitamente, tivemos uma conversa muito interessante durante a oral. Normalmente eu não gostava muito de fazer orais na faculdade, mas ele cada coisa que me perguntava, desde a comunicação, ambiente e frente, era já quase um jogo em que ele dava ideias e eu a seguir dava-lhe um filme para contrapor aquela mesma ideia. E foi muito interessante. E quando eu acabei a faculdade e comecei o estágio, eu pensei, será que eu vou conseguir ser advogado ou só fazer isto? E lembrei-me que eu gostava de escrever crítica de cinema e comecei então, propus a um jornal em Portimão ter uma crítica de cinema semanal.
o que fazia com que eu também pudesse. Eles pagavam umas viagens a Lisboa, eu podia vir ver os filmes cá em antestreia e escrevia quando os filmes estreavam lá. Portanto, foi um bocadinho nessa sequência. Depois o diretor do Festival Internacional de Cinema do Algarve, que era um festival de curtas-metragens, na sequência daquilo que eu escrevia e do próprio acompanhamento que eu fiz do festival em 95, me convidou primeiro para júri, jovem, depois para programador, e a partir daí eu tive sempre experiências ligadas à programação. E como é que, julgo que o passo seguinte é Genius a Star, a atual de Zero em Comportamento. Exatamente. E como é que eu julgo que a Genius a Star, além de ti e do Rui Pereira, tinha mais alguém ou não? Não, eu na realidade eu só entro quando já é zero em comportamento. A Genius a Star foi criada pelo Rui Pereira com a nossa colega Catarina, que ainda hoje trabalha connosco, e com outros amigos que eles na altura tinham. Funcionava como uma espécie de um cineclube mais do que propriamente uma associação cultural, e começaram a apresentar os filmes que eles gostavam de ver sob o formato de ciclos de cinema, já num cinema especializado. E, entretanto, depois, precisamente porque eu conhecia este projeto, eu convidei o Rui Pereira para ser júri, jovem também nessa altura, do Festival de Cinema do Algarve. E eu e o Rui demos logo muito bem desde esse momento em que ele foi júri lá. Ele percebeu do meu interesse pelas curtas-metragens, que era uma área que eles não trabalhavam na associação. Entretanto, a associação muda e o Rui e a Catarina decidem criar a Zero em Comportamento, e nessa altura convidam-me para pertencer ao projeto, para programar as curtas às quartas, inicialmente. Depois, a seguir, começamos a ter programação regular de curta-metragem, sempre que possível, e pronto, a partir daí comecei a trabalhar sempre na associação, e foi sempre dessa forma. Coincidiu com a minha mudança para Lisboa, porque eu vivia em Portimão. Em 2001 eu vim viver para Lisboa, e a partir daí nunca mais deixei de pertencer à associação. E como é que o Indie Lisboa nasce da Zero em Comportamento, não é? Como é que... Como todos os projetos, da falta de dinheiro, foi as sessões do 222, que já eram míticas em Lisboa, corriam muito bem, mas a certa altura também... Ainda nem se falava da crise económica que se falou hoje. Desculpa, já voltamos. Mas como é que vocês entraram num circuito internacional para descobrir esses filmes que... Lembro de ver filmes no Cine 222, que nunca mais os vi, perdi o rastro de filmes fantásticos, de cinema independente. É a internet, é a resposta. Eu lembro perfeitamente, quando conheci o Rui e a Catarina, eu lembro que fazia isso para o festival, ou seja, eu investigava, portanto, estamos já na era da internet, eu investigava sempre catálogos de outros festivais de cinema, e alguns também, tinha essa oportunidade, e onde descobri as coisas que eram novas, mas no meu caso, no formato da curta-metragem. No caso das longas-metragens, o Rui e a Catarina acompanhavam todos os festivais mais importantes, desde Cannes, Veneza, Locarno, portanto, eles já viam as programações deles, e depois começaram a perceber quem eram as distribuidoras dos filmes, começaram a contactar as distribuidoras, algumas... sabendo que era uma associação cultural, não enviavam os filmes, mas outras, pelo contrário, enviavam, e como se tratava de uma sala de cinema independente, na realidade, aquilo que eles faziam era, eles estavam a propor um negócio, que era, tanto os filmes vinham cá, estavam 3 dias, e eles pagavam um montante pela utilização dessa cópia durante este período. E trabalhava-se muito bem nessa altura, a associação era muito pequenina, e havia um trabalho de recolha, de pesquisa de recolha, e depois, ao mesmo tempo, a comunicação era trabalhada através de uma revista que nós lançávamos, mais do que umas folhas de cinemateca. Nós fazíamos mesmo uma revista mensal, em que a revista tinha como objetivo textos escritos por diversas pessoas que tinham como objetivo promover os filmes que passavam nesse mês. E, portanto, como os ciclos eram temáticos, acabávamos por, cada um de nós, ter um bocadinho a responsabilidade de defender os filmes que mais gostava. Ou então convidar pessoas que conheciam a obra de um autor, ou, porque mesmo dentro destes ciclos nós fazíamos de vez em quando ciclos especiais. Fizemos um sobre o Kieslowski, fizemos um sobre a Claire Denis,
fizemos outro sobre o Lucas Moodysson, portanto, pontualmente também tínhamos isso, e portanto também nos obrigava a escrever sobre cinema. Mais uma vez eu gostava de escrever e portanto era também uma forma de pôr em prática isso, e portanto, só que a partir de certa altura, como eu estava a dizer, começaram-se a vender um bocadinho menos bilhetes, portanto também houve uma pequena crise económica nessa altura, eu lembro-me perfeitamente, em 2003, e de repente baixou muito a venda de bilhetes. Ao mesmo tempo, o cinema era de um grupo indiano. Nós nunca tínhamos o cinema ao sábado e ao domingo, porque eles passavam cinema indiano nessa altura, e claramente nós começamos a perceber que estávamos a perder uma fatia de mercado muito importante, porque ao sábado e ao domingo as pessoas claramente iam ao cinema. E não podíamos estar lá nessa altura. E, portanto, ou seja, não conseguimos perceber bem como é que se dava a volta a isto. A associação teve que cancelar um bocadinho a sua atividade e, por essa altura, o Nuno Sena sai da Cinemateca. Portanto, coincidiu ali um momento de paragem da Zero. Eu, entretanto, fui também trabalhar para a Restart nessa altura, que o projeto estava a começar e eles chamaram-me para ser responsável de comunicação. Portanto, o Nuno estava a sair da Cinemateca e começámos a pensar. A própria associação estava com algumas dívidas, começamos a pensar, e agora o que se faz? Porque temos um projeto que nós achamos que é muito interessante, há um grupo de pessoas que ficaram penduradas, digamos assim, à espera da nossa programação, porque havia um grupo de pessoas que religiosamente iam todas as semanas ao cinema, ou então pelo menos não iam todas as semanas, iam ver os ciclos, tipo, pelo menos ver 1 ou 2 filmes do ciclo, e portanto, começamos a perceber que há aqui uma faixa de público que de repente agora vai ficar órfã de qualquer coisa. E então começamos a pensar, então e se fizermos um festival, estávamos a pensar, mas como é que se monta financeiramente um festival? E por sorte, coincidência, não sei, o ICA, que normalmente apoiava festivais por iniciativa do próprio festival enquanto pedido de apoio, lança um concurso público de apoio a festivais, porque queria, de certa forma, criar um grupo de festivais de reconhecido valor que tivesse mais ou menos uma espécie de paridade e de nível para as propostas que queria apresentar. E Estamos a falar de 2004, não é? Foi em 2003 ainda. 2003. E queriam inclusivamente nivelar os valores que davam, porque davam valores muito diferentes aos diversos festivais. E então nós candidatámos, precisamente com o currículo da Zero em Comportamento e da Genius A-Star, e eu acho que foram aprovados 10 projetos, o nosso ficou em 5º lugar, e tivemos pelo menos um ponto de partida de dinheiro que fez com que com esse dinheiro fôssemos ter com a Câmara de Lisboa e explicássemos o nosso projeto, e como já tinha a garantia do ICA, eles já nos deram o dinheiro, e é assim que começa. Portanto, isso foi em 2003, em final de 2003, nós queríamos fazer o festival em abril de 2004, não foi possível porque havia muito pouco tempo a partir do momento em que a Câmara disse que sim para trabalhar. Portanto, fizemos a primeira edição em setembro, mas já a trabalhar ao mesmo tempo a segunda edição para retomarmos a data de abril, e portanto fizemos a primeira edição em setembro de 2004 e a segunda em abril de 2005. E porquê o abril? Porque nós achávamos, e continuamos a achar hoje, que o segundo semestre em Portugal está carregado de festivais de cinema. Na altura acontecia, ainda hoje, o Cinanima, acontecia o DOC Lisboa, acontecia já a Festa de Cinema Francês, havia também o Festival Gay Lésbico, portanto, aconteciam assim muitos, enquanto que na altura ainda havia o Imago também, que era em outubro, havia a Vila do Conde também, enquanto que no primeiro semestre do ano só havia mesmo o Fantasporto, que acontecia em fevereiro. E então achámos que e a mostra poderia ser... começou mais ou menos para essa altura? A mostra já existia antes do Indie, mas eu tenho ideia que eram noutras datas. Portanto, que depois é que passaram para também o primeiro semestre do ano. Tenho ideia, não posso precisar. Até também o FICA, o festival onde eu trabalhava, que ainda existia em 2004, também era no primeiro semestre, era em maio. Portanto, eu próprio também estava habituado mais ou menos a esta calendarização do mês de maio, e tentamos que não batesse,
Também havia Troia, é verdade. Também havia Troia que era em junho e, portanto, também tentámos afastar tanto do mês de junho como do mês de julho e, portanto, abril para nós era uma data boa. Portanto, foi um bocadinho por isso. E a primeira edição de 2003 foi um sucesso. 2004. De setembro de 2004 foi um sucesso, não foi? Foi. Eu não sei, ele não foi inesperado porque nós achávamos que aquelas pessoas que iam ao 222, que tiveram um hiato em que não tiveram nada para ir, aliás, foi-nos dito pela Cinemateca que os números da Cinemateca começaram a crescer no período em que o 222 baixou, porque eles também fizeram aquela reformulação da Cinemateca mais ou menos por esse período. Coincidiu com a passagem do Nuno pela programação? Que coincidiu, exatamente, também. Mas, portanto, mas houve este período começou de facto, e também teve de facto a ver com as obras que a Cinemateca também fez e com a legendagem que passou a fazer, portanto, acabou por ser mais simples. Foi o cavalo de batalha do Nuno. Exatamente, não é? Claro. Portanto, ou seja, na realidade começamos a sentir que essas pessoas ainda assim continuavam órfãs de um projeto e quando o festival aparecesse elas iriam correr em massa. E na realidade nós tínhamos, julgo eu, por ano à volta, agora já não sei precisar os números, mas tenho a ideia que eram à volta de 100 mil espectadores no ano todo, o que era um número bastante razoável, e na primeira edição tivemos logo no Indie 12 mil espectadores, portanto em 10 dias ou 11 dias, porque foi sempre 11 dias, 12 mil pessoas responderam logo ao evento. E portanto percebemos logo que havia ali um ponto de partida muito interessante e o facto de fazermos uma segunda edição 6 meses depois, em que as pessoas ainda tinham muito fresca na cabeça a ideia de um novo festival que tinha começado em Lisboa e que subitamente tinha tido uma afluência enorme, porque só fizemos no São Jorge, nas 3 salas, e portanto sentia-se mesmo uma aura de muita participação, as sessões estavam sempre muito cheias, portanto 6 meses depois esse número cresceu logo de 12 mil para 17 mil e portanto tivemos logo sempre a sensação de que o projeto se tinha implementado e, portanto, a partir daí era perceber como é que o projeto podia crescer sem colocar em causa aquilo que era o princípio. Foi crescendo, não sei se nos últimos anos continua a crescer ou se estabilizou, mas foi crescendo. Os últimos números que vocês têm já não têm a ver com 12 mil. Não. Nós fizemos o pico foi em 2010, onde fizemos 44 mil espectadores. Embora... Em 11 dias. Em 11 dias, sim. Embora as coisas mais ou menos estejam... Portanto, foi o único ano que, de facto, foi mesmo muito forte e que nem conseguimos muito bem explicar porquê. Mas, normalmente, os números andam à volta entre 34 e 37 mil espectadores em sala, sendo que o Indie cresceu... portanto, já não é só o Indie na sala de cinema, mas com todas as atividades paralelas, desde as talks até ao Indie by Night, às festas. Neste momento, nós conseguimos contabilizar as entradas para além do cinema, o Indie mexe com 50 mil pessoas no total daqueles 11 dias, o que é ainda assim espantoso, porque esta parte tem crescido muito, a parte das atividades paralelas. Esses números que tu referes já são por si significativos para o trabalho que vocês fizeram com os espectadores de cinema em Portugal, em Lisboa em particular, não é? Mas vocês têm têm sido mais ambiciosos no bom sentido, não é? Porque, entretanto, criaram o Indie Junior. O Indie Junior tem um objetivo muito específico, que é criar um novo público. Exatamente. Mas criaram também recentemente um fundo de cinema, ao qual a nossa universidade está associada. Queres falar um pouco do projeto do Indie Junior e também do fundo de cinema? O Indie Junior, como quase todas as secções do festival, veio um bocadinho pelo facto de... É engraçado que neste conjunto de programadores, e o Nuno, eu e o Rui, que lançámos o festival e que fazemos parte dos comitês de seleção variados, portanto nem todos estamos nos mesmos, na realidade, hoje em dia temos uma equipa que seleciona as longas e uma equipa que seleciona as curtas. Eu coordeno a equipa de curtas e o Nuno coordena a equipa de longas. Mas no Indie Junior, curiosamente, a seleção neste momento é feita pelo Nuno, por mim e pelo Rui.
Portanto, curiosamente, é quase um bocadinho a essência de quando o festival apareceu, subitamente, e nem foi, porque o Sidónio Cachapa, que é professor aqui na escola também, durante muitos anos ele foi o coordenador desta secção, e foi ele que, na realidade, a elevou àquilo que ela é hoje. Eu acho que é bastante justo dizer isto. Nós gostávamos deste tipo de cinema, havia esta preocupação nos públicos, mas foi o Poseidónio que lhe deu um carisma, foi ele que na realidade conseguiu que ele se autonomizasse para que o Indie Júnior hoje em dia pareça quase um outro festival dentro do festival, não só pela criação de parcerias que se fizeram na altura, enquanto ele esteve a coordenar desde o Museu Berardo, a Gulbenkian, o Pavilhão de Ciência. Portanto, nós começamos a fazer workshops com todas estas entidades que nos ajudam a divulgar o Indie Júnior, como ao mesmo tempo ele criou uma ideia de programação que primeiro chamou longas-metragens à programação, porque inicialmente era apenas uma programação só com curtas, e depois criou uma apetência que eu acho que é muito interessante, que é criar o paradigma de que uma competição infanto-juvenil é, em primeiro lugar, para os filhos, para as crianças e para os jovens, não é para os pais. E, portanto, ou seja, a partir do momento em que se criou esta ideia de que são as crianças ou são os filhos que levam os pais ao cinema, então criou-se, na realidade, uma espécie de pacto com as próprias crianças e com os jovens, de que são eles que mandam nesta secção e são eles que trazem, que rebocam os pais ao cinema. E, por outro lado, com a consciência de que os pais, pelo menos, deviam divertir-se também. E, portanto, foi difícil encontrar esta conjugação de fatores numa programação, mas o que é certo é que a programação hoje em dia já se faz de um ponto de vista mais fácil, porque já nos entendemos, ou já percebemos claramente aquilo que queremos fazer, e portanto a secção vai de vento em popa. Até porque eu vejo pelas newsletters que vocês enviam que já são esgotadas as sessões das escolas. Já. Não, isso e é extraordinário. Não, a meses, inclusivamente a meses do evento, e este ano, por exemplo, tivemos uma ótima notícia, que foi a Galp Energia, através de um projeto específico chamado Missão App, que é um projeto educativo que a Galp Energia tem e que faz com que eles andem pelo país, portanto, eles andam pelo país a dar aulas em cada escola para ensinar os alunos a pequenas práticas de como utilizar estas questões do dia-a-dia, a poupança de energia, a utilização de lâmpadas, todas as questões relacionadas com eficiência energética, por exemplo, ou com sustentabilidade. Eles já fazem isso. Eles então propuseram-nos, uma vez que o Indie Júnior não tem possibilidade de abranger mais do que as escolas da Grande Lisboa, propuseram-nos trazer crianças de todo o Portugal. E então eles vão arranjar as carrinhas, vão pagar a gasolina e vão fazer com que crianças do país todo venham para 2 sessões específicas, tanto que são organizadas com eles, dentro da própria programação do Indie Júnior, portanto não são filmes especiais, são as sessões primeiro e segundo ciclos, mas com outros horários, portanto até são de manhã, creio eu, e então o Indie Júnior ainda vai chegar este ano mais longe, porque ainda por cima são em salas grandes, quer dizer, pelo menos a mais 1.600 crianças, o Indie Júnior este ano vai chegar. Portanto, estamos muito contentes que a Galp tenha reconhecido que o Indie Júnior é um parceiro forte para implementar esta ação. Portanto, isso acho que é bom, e portanto acreditamos que o Indie Júnior ainda vai crescer mais em termos do número de espectadores, e se reflete depois no número de espectadores geral. Por outro lado, o Indie sempre se preocupou muito com o cinema português desde a primeira edição. Preocupou-se porque acredita muito no cinema português, acredita nos nossos autores, acredita sobretudo que havia alguma impossibilidade de os mostrar até ao aparecimento do Indie, porque embora já existissem outros festivais, não há dúvida nenhuma que em paralelo com o crescimento do festival, outros festivais também cresceram e criaram, hoje em dia há muito mais espaços de divulgação para o cinema português, que não a sala de cinema, do que existia há 10 anos.
e, portanto, nós sentimos então que o passo seguinte era tentarmos ajudar jovens cineastas que, porque não têm ainda nome, ainda não têm currículo e quando se candidatam ao ICA invariavelmente nunca recebem o apoio, arranjar uma outra forma deles poderem vir a receber apoio. E então nós criámos com a FNAC um DVD chamado 10 curtas-metragens. Esse DVD tem uma receita de bilheteira. Essa receita de bilheteira reverte diretamente para este fundo e depois contactamos precisamente a Universidade Lusófona para ser parceira. A Universidade Lusófona entra através de um projeto específico que vocês representam, que é o Doc Nomads, e então há uma verba desse projeto que é afeta então também ao fundo e, portanto, com mais o apoio da Bikini e mais o apoio da Digital Mix Música, e esperemos que na edição de 2013 ainda mais apoios existam, pelo menos há a intenção ou há vontade de outros parceiros se juntarem ao projeto, então nós conseguimos distribuir 7.500 euros e conseguimos distribuir meios de produção e pós-produção que faz com que tenham sido apoiados já pelo menos 4 obras que já vão estar concluídas precisamente pela existência deste fundo. E estamos a falar de 2 longas-metragens e 2 curtas-metragens. Portanto, é muito importante e espero que, de facto, corra muito bem esta primeira edição. As 5 entidades entenderam-se muito bem. E, portanto, espero que outras se juntem e que possam fazer crescer este valor. Espero mesmo que sim. Obrigado, Miguel. Já passa do tempo que normalmente dedicamos a estes espaços de entrevista. Okay. Obrigado pelo trabalho na programação, claro. E tudo aquilo que falaste, não é, em prol do cinema. O teu trabalho tem tido ótimos resultados. Obrigado, Miguel. Obrigado, Paulo.